noite, queridos. Que a paz do Senhor seja conosco. Muitos de nós simpatizamos com a doutrina espírita. Temos algumas ideias, achamos interessantes, mas para nós basta. Outros, ou porque ganharam um livro, ou porque se interessaram, querem saber um pouco mais. E começam a ler, começam a conhecer a filosofia, ou seja, a forma de pensar que a doutrina propõe. E outros dizem, era isso que eu estava procurando. Eu queria que alguém pensasse assim. É assim que eu olho a vida. E aí estudam. Cada um de nós encontrou o espiritismo de uma forma diferente e cada um de nós se localiza. Alguns chegam à doutrina espírita através do sofrimento ou aflições da alma ou doenças do corpo físico. Mas cada um de nós também sente a doutrina de forma diferente. E assim, o esforço de cada um é correspondente àquilo que a doutrina responde à sua ansiedade. Então, os que acham, eu simpatizo com a doutrina. Eu mesmo tenho um irmão que certa vez disse assim, eu não tenho nada contra a doutrina espírita. Pelo contrário, o pouco que eu sei, eu gosto muito. Só que eu não quero ter vida de trabalhador, não quero mais compromisso. A minha vida material vai muito bem, eu estou muito bem sucedido, estou contente com a minha família, não quero saber mais do que sei, porque não quero me modificar. Tudo bem. Só que aí a vida foi apresentando algumas situações e hoje ele é um grande trabalhador espírita. Fez cursos, estuda, analisa os livros que lê e trabalha pelo próximo. E assim, para cada um de nós, a doutrina tem um valor. Agora, o mais importante de tudo, doutrina espírita tem como ponto básico Deus. Então, quem não aceitar Deus, não vai aceitar a doutrina espírita. E é tão interessante porque com o fenômeno mediúnico, as manifestações do mundo espiritual acordou essa humanidade para essa realidade. O mundo espiritual existe e age sobre o nosso, como o nosso também pode agir sobre o espiritual. Por que não? Os amores não morrem. Nossos entes queridos de ontem continuam dentro do nosso coração, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Mas lá naquela memória que vem se desenvolvendo através das encarnações, o amor não morre. Cada um que nós amamos, ali se alojou no nosso coração. E a gente viu que do fenômeno da interferência do mundo espiritual no mundo material,
Kardec tirou consequência na forma de agir. Mas os mentores que trouxeram os ensinamentos espíritas mostram que tudo na vida tem consequência moral. E aí a gente vai se conscientizando o que isso quer dizer. O que eu penso, o que eu desejo, o que eu falo, o que eu faço, hoje está plasmando o meu amanhã. Por isso, viver é uma dádiva de Deus, mas construir a própria vida é responsabilidade total de cada um. Por isso, nós precisamos respeitar quem quer construir a vida diferente de nós. Como nós queremos ser livres, os outros também querem. O Espiritismo não é a única saída para o bem, para ser feliz. As portas da felicidade foram muito claras com Jesus. Para ser feliz, só tem uma receita. Essa é válida para todos. É respeitar as leis que Deus criou e que regem a vida. Por isso, nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar sobre o mundo material, precisamos estudar sobre o mundo espiritual. Como é formado? Dos homens cujo corpo foi para o cemitério e eles continuam sendo eles mesmos. Alguns melhores, outros piores. Mas isso tem consequência na nossa vida. E quem deu o roteiro de vida? Foi o Espiritismo? Não. Ele só esclareceu um pouco mais, ele só ajudou a compreender um pouco mais. Mas quem deu o melhor roteiro de vida para quem nasce na Terra foi Jesus. Então, feliz daquele que pode viver como Jesus ensinou. E ser espírita é muito engraçado. Quando eu tinha meus 22 anos, eu fui uma vez ao centro espírita, na cidade de São Vicente. E ali tinha um palestrante. A casa estava cheia. Dr. Wilson Ferreira de Mello. Eu não me lembro bem, mas eu acho que ele era um psiquiatra espírita. E ele falou umas coisas que eu nunca mais esqueci. E ele diz assim: existem 3 tipos de espíritas. Os espiritões, esses que estudam, se encantam por saber as coisas. Então, leem esse livro, leem um outro, são muito instruídos, mas não mexem as mãos em favor do próximo. Não aceitam a responsabilidade de uma tarefa que ajude essa humanidade. Não precisa ser uma tarefa brilhante, mas são espiritões, só estudam. E dizia o Dr. Wilson, e tem os espiriteiros. Os espiriteiros, disse ele, não gostam de estudar, mas adoram falar com os espíritos. Adoram que, através do seu corpo, algum espírito se manifeste. Então, adoram a mediunidade, mas não querem estudar. Então, eles têm muitas superstições, muitos enganos, e não querem saber de nada. São até fiéis ao trabalho, mas só. Trabalho mediúnico. E existe a terceira categoria, os espíritas. Estes estudam,
trabalham em favor do próximo e em favor da própria família, em favor dos grupos onde agem. Então, cada um de nós vai escolher se vai ser espiritão, espiriteiro ou espírita. E a mensagem de hoje, ela tem por nome o voto espírita. É uma mensagem do Albino Teixeira, no livro Coragem, a lição 46. E eu vou ler para vocês, e vocês vão verificar se cada um de nós vive desta forma ou gostaria de superar as fases e com um dia poder viver dessa maneira. Diz ele assim: qual é o voto espírita? O espírita é alguém que assegura a si mesmo ser efetivamente tão confiante nas leis divinas que jamais se confia à desesperação, por mais agudo que seja o sofrimento. Tão otimista que nunca perde a coragem nos embaraços de que se vê defrontado, aguardando o melhor que pode nas atividades do dia a dia. Ele é tão diligente que jamais abandona o trabalho, ainda mesmo quando lucros ou perdas o induzam a isso. É tão compreensivo que facilmente descobre os meios de justificar as faltas do próximo. Tão firme nos ideais que, em circunstância alguma, surpreende motivos para cair em desânimo. Tão sereno que não se afasta da paciência, sejam quais guias forem os sucessos desagradáveis. Tão conhecedor das próprias fraquezas, que não encontra oportunidade ou inclinação para registrar as fraquezas dos outros. É tão estudioso que não perde o mínimo ensejo para a aquisição de novos conhecimentos. Tão realista que não alimenta qualquer ilusão a seu próprio respeito, aceitando-se hoje imperfeito ou desajustado, como seja, mas sempre envidando esforço máximo para ser amanhã o que deve ser. Tão entusiasmado ante a criação e a vida eterna, que jamais permite venham dificuldades ou provações solopar-lhe a alegria de viver ou obscurecer-lhe o dom de servir. O espírita, enfim, é alguém ciente de que Deus está ao lado de todos, mas procura firmar-se, sentir, pensar e agir incessantemente ao lado de Deus. Esse é o nosso voto. E se nós tivermos isso sempre em frente, nós vamos vencer a nós mesmos. Se não hoje, na próxima encarnação, mas precisa começar hoje. Que Albino Teixeira bata no nosso coração, para que possamos, neste esforço, ser exatamente este resumo que ele acabou de fazer. Tenham uma boa noite e que Deus os abençoe, hoje e sempre. Um beijo no coração.